Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é a sugestão de um inscrito. Ele queria saber como é que a gente pode baixar os dados da CVM, tratar esses dados, fazer um estudo com relação a esses dados relacionados a fundos de investimento. Para quem não sabe, a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Ela é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia e o objetivo dela é fiscalizar o mercado de valores mobiliários. Valores mobiliários são ações, opções, debêntures, e aí ela fiscaliza as empresas que comercializam esses produtos, né? As companhias, as empresas e os fundos de investimento. Então vamos começar aqui com o nosso código. A primeira linha aqui a gente só vai importar o pandas e definir aqui uma largura maior para a nossa coluna. Então vou carregar aqui, vou abrir aqui o site da CVM que a gente vai utilizar, a nossa base de dados. A gente vem aqui, fundos de investimento. Eu vou querer pegar esse informe diário. Entrar aqui em informe diário, aí vocês vão ver que tem aqui vários arquivos CSV. Pegando aqui o de abril, vou entrar aqui para a gente ver. Então você vê que se você clicar nessa URL aqui, você vai baixar o arquivo, mas eu não quero baixar ele. Só copiar aqui o link que a gente vai acessar ele pelo programa lá em Python. Só voltando aqui, para a gente ver o que na verdade a gente vai, quais são os dados que a gente vai estar trabalhando, né? Então esse arquivo ali, ele contém o valor total da carteira do fundo, patrimônio líquido, o valor da cota, as captações realizadas no dia, os resgates pagos e o número de cotistas. Então voltando aqui, primeiro a gente vai criar a nossa função. Vou chamar de busca informes CVM, passando como parâmetros o ano e o mês. A URL eu vou copiar aquela URL lá, colar aqui, vou dar um ponto format, eu vou passar o ano e o mês. Aí aqui em 2020 eu vou colocar entre chaves e o mês também entre chaves. E vou retornar um pandas read CSV daquela URL ali, que ele retorna um data frame pandas. Rodei aqui. Então vou chamar agora aquela função ali, informes diários, vai receber o resultado daquela função. E eu vou passar aqui como ano 2020 e 4 o mês. Vamos rodar aqui. Ele deu um erro, 404, quer dizer que ele não encontrou. Então a gente vai voltar aqui na URL e eu vou passar aqui uma formatação diferente, que eu vou falar que é o 02D, ou seja, ele vai colocar o 0 na frente do mês, porque eu passei, por exemplo, em mês 4, né? Mas o arquivo da CVM seria 04, então eu vou colocar 02D, ou seja, estou formatando ali 2 dígitos, começando com 0. Então vou rodar aqui novamente. Aí ele está baixando os dados lá da CVM, né? Ele está fazendo o download daquele arquivo e colocando no formato de um data frame pandas. Então aqui a gente já tem aqui o arquivo. Aí você vê que é um arquivo aí com 345 mil linhas e uma coluna. Você vê que deu um problema com relação ao ponto e vírgula, né? O arquivo CSV, na verdade, é separado por ponto e vírgula. Então a gente volta aqui e passa aqui como parâmetro CEP, ponto e vírgula.
Rodando novamente a função. Agora ele baixou certinho o data frame, né? Agora a gente tem 8 colunas. E vou criar aqui uma nova função também, que eu vou buscar os dados de cadastro dos fundos. Passar o ano, o mês e o dia. A URL, eu vou copiar aqui do informação cadastral. Então, vou pegar aqui um dia. Aqui embaixo que são os mais recentes. Então, aqui, pegar aqui 1º de maio. Eu vou copiar essa URL aqui, colar aqui e vou fazer parecido com o que eu fiz ali em cima. Tira aqui o ano, o mês e o dia. Ponto format. Ano, mês e dia. E eu vou retornar um read CSV, passando como parâmetro URL. Já sei que separador tem que ser ponto e vírgula. Então, pronto. Agora eu vou executar essa função ali para ver se deu certo. Passando 2020, 5.1. Você vê que deu um erro aqui, o TF8 não pode ser decodificado. Então, a gente tem um problema com relação à codificação, acentuação, né? Então, a gente volta aqui em cima e substitui o eCode. Vou colocar aqui um ISO. Pronto. Rodando aqui novamente. Agora já baixou os dados lá de cadastro. Só colocar uma célula aqui para exibir os dados. Então, a gente tem os dados aí dos fundos de investimento, né? CNPJ, denominação social e várias outras informações aí. Agora eu vou começar a manipular os dados, vou definir alguns parâmetros para filtragem. Eu vou passar aqui o mínimo de cotistas. Eu quero os fundos com 100 cotistas no mínimo. E agora vou criar uma variável fundos aqui, que ela vai receber os informes diários. Essa talvez seja a parte mais importante do código, então eu vou explicar aqui devagarzinho. Os informes diários é aquele arquivo que a gente baixou primeiro, né? E aí eu pego a coluna número de cotistas e eu quero que a coluna seja maior ou igual a esse mínimo cotistas, ou seja, eu quero os fundos com pelo menos 100 cotistas. Vai ser um filtro aí que a gente vai passar. E aí eu vou dar um comando pivô. Esse comando ele vai refazer o data frame original com os parâmetros que eu vou passar aqui. Primeira coisa, eu quero que o data frame resultante ele seja, voltando aqui só para exibir novamente o cadastro. Vou exibir também aqui os informes diários. Eu apaguei. Então, eu quero que... Você vê que... Por que a gente está fazendo isso? Lá no arquivo original da CVM, ela lista cada fundo de investimento, né, pelo CNPJ e a data. Então, a gente tem um arquivo mensal com o primeiro dia até o último dia do mês. Só que a gente tem isso, aí cada fundo está um embaixo do outro, né? Você tem tipo assim, 30 dias de
do primeiro fundo, aí depois continua para o segundo fundo, 30 dias e assim por diante. E na verdade eu quero uma planilha, um data frame que eu tenha como índice os dias, né? E eu passo os outros valores, né? Então, na coluna ali eu vou ter todos os fundos e nas linhas ali, cada linha vai ser um dia. Então, eu vou copiar aqui o data e vou passar aqui como índice a data. E eu vou passar como colunas o CNPJ do fundo. Então, cada fundo vai estar numa coluna. As informações de cada fundo vai estar numa coluna. E vou passar também os valores. Então, onde vão estar os valores? Os valores eu vou pegar, vai ser uma lista com cada elemento da lista contendo uma coluna que eu quero pegar os valores. Então, eu vou copiar aqui essas colunas aqui. E aí eu vou colar ali, vou criar uma lista com elas. Criar uma linha de código aqui. Então, rodando esse comando, a gente criou aí um data frame com 20 linhas, que são 20 dias úteis, né? E cada coluna ali você tem um fundo de investimento diferente. Então, você vai ter o valor total para cada fundo de investimento, aí depois as colunas continuam com os próximos valores lá. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar somente os valores de cota, né? Criar uma variável aqui com as cotas. Vou normalizar elas, né? Então, daquela variável fundos, eu vou pegar a coluna valor cota e vou dividir pelo primeiro valor ali, porque aí na primeira linha a gente vai ter tudo igual a 1. Exibindo aqui as cotas, então a gente tem aí 20 linhas e 2.686 colunas, né? São os números, o total de fundos que passaram no nosso filtro lá com mais de 100 cotistas. Fechando aqui. O próximo passo, então, é a gente fazer a avaliação quais foram os melhores e os piores fundos de abril de 2020. Então, vou criar uma variável melhores e vou criar um data frame vazio primeiro. E vou criar uma coluna aqui, retorno, percentual, que vai receber cotas normalizadas menos 1, ou seja, o último valor, último dia, né? Qual é a cota de cada fundo no último dia ali do mês. Eu vou dar um sort, ou seja, vou ordenar aqueles valores ali, passando como ascendente, né? Então, do maior para o menor. E vou pegar os 5 primeiros. Então, os 5 primeiros fundos. Exibindo aqui, então a gente tem aí o CNPJ dos 5 melhores fundos de abril. Vou fazer só a modificação, tirar 1 aqui e multiplicar por 100, que aí eu vou ter o valor em percentual. Então, rodando aqui novamente. Então, o fundo que teve maior desempenho em abril, ele teve 44,9% de desempenho. Só que eu não sei qual que é esse fundo, né? Eu só tenho o CNPJ dele, mas a gente
justamente baixou aquelas informações de cadastro para a gente ter acesso. Então, vou criar um fora aqui, CNPJ em melhores, ponto index, ou seja, para cada CNPJ eu vou fazer uma pesquisa. Então, vou criar uma variável fundo que vai receber aquele data frame lá, o cadastro. Vou pegar a coluna CNPJ fundo daquele data frame e vou ver qual coluna vai ser igual ao CNPJ aqui do meu for, né? Então, para cada iteração aí, eu vou ter um CNPJ e vou naquele data frame cadastro CVM e vejo qual CNPJ é igual ao CNPJ aqui está sendo percorrido pelo for. E aí eu preencho o meu data frame melhores, criar uma coluna aqui fundo de investimento e vai receber essa variável fundo, a coluna só ver aqui a coluna denominação social, que vai ser o nome, denom social. Copiando aqui, eu quero também a classe do fundo, que vai ser a coluna classe. E eu vou querer também o PL do fundo, patrimônio líquido do fundo, que é a coluna VL Patrim Lic. Eu quero os valores. Eu dou aqui o ponto values para pegar só os valores, para não vir as chaves, né? Os índices. Eu quero o primeiro valor. Então, coloco igual a 0, com entre colchetes 0. Vou executar aqui, vou exibir aqui os melhores para ver se deu certo. Vieram todos iguais aqui, então tem algum erro aqui no código. Aqui, na verdade, eu preciso passar um et. Então, vai ser a minha linha CNPJ e o fundo de investimento, que vai ser a minha coluna ali. Então, classe, mesma coisa, eu passo um et, CNPJ classe, et CNPJ PL. Beleza, rodando aqui novamente. Pronto, então agora eu tenho aí os melhores fundos de investimento que tiveram os melhores retornos em abril, né? Em primeiro lugar aqui você tem o Vitro Exponencial, em segundo Fator Energia, em terceiro Versalong, em quarto aqui o Trend XP, em quinto outro Trend XP. Copiar aqui, eu posso fazer a mesma coisa para os piores, mudando aqui para piores, e aqui eu boto igual a true, copio aqui também esse for, só substituir aqui para piores, rodando aqui, piores. Então, em abril, o pior fundo aí foi o Journey Capital Vitrio, seguido pelo Ultra Performance CTM, Tagus Top, BB Ações Cielo e Bradesco, Fundo de Investimento em Ações Cielo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo ele foi mais passo a passo, demonstrando como é que eu fiz cada linha do código. E no próximo vídeo eu vou mostrar de uma forma mais rápida, mas aí eu vou mostrar como é que eu altero esse código aqui para a gente ter acesso aos dados relacionados ao ano inteiro, né? Eu quero saber, com essa crise toda aí, quais foram os melhores e os piores fundos desde o começo do ano até agora. Então era isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo.